Queridas amigas, queridos amigos, boa noite a todos. Vamos iniciando aqui o nosso estudo das quartas-feiras. Estamos estudando o Evangelho de Mateus. Hoje, dia 30 de outubro, e vamos dando sequência ao estudo. Rogamos a nosso Mestre Jesus que nos abençoe em mais esta noite, que nos permita a assistência dos bons espíritos amigos, que estejam a nos amparar a todos, para que possamos aproveitar bastante dessas lições que hoje veremos aqui no Evangelho. Deixo, como sempre, o meu abraço, meu agradecimento a todos aqueles que acompanham conosco esse estudo, mesmo que em outros dias. Gosto sempre de lembrar que esses vídeos ficarão disponíveis, estão disponíveis, e todos os outros que vamos realizando, vamos deixando lá no YouTube também, que é mais fácil para pesquisar, né, pelo YouTube. Basta pesquisar por Paulo Eduardo Sampaio. Tem o canal com playlists, com vários estudos já realizados, com palestras, algumas lives, tá legal? Aqueles que quiserem, se inscrevam, será uma alegria. E o nosso abraço fraterno, nosso boa noite às amigas e aos amigos que já estão chegando aqui para compartilharem conosco desse estudo. A Helena Nunes, boa noite, Helena, que assim seja. Ana Vitória, tudo bem? Tenhamos mais um estudo abençoado, que assim seja. A Débora Medeiros, querida amiga, bem-vinda, viu? Muito boa noite. Aqui no Facebook, a querida amiga Zenaide de Assis Alexandre, a Odete Oliveira, boa noite. A Cida Baldan, a Graça Barbosa, a Sandra Paulino, Ercília Machado, Ítala Cortes, a Zuleide Carvalho, a Zezé Cristóforo, um abraço, Zezé, a Isabel Costa, a Edna Markovics, quem mais aqui? A Márcia Lima, a Quilina Martinez Rara, a Silvia Guerra, a Lucifaria, boa noite, Rafaela de Cunto, Lázaro Oliveira, Gorete Curtis, e a todos que aí estão, muito obrigado pela companhia, muita paz a todos. Iranizo Catelli Gaspar chegando aqui também. Que Deus nos abençoe, que Jesus, o Mestre, nos inspire a todos para mais uma noite de estudos do seu maravilhoso Evangelho, que veio para nos iluminar os caminhos. Bom, nós vamos prosseguir hoje no capítulo 23, versículo 13. Nós já estamos aí mais, para o final já desse Evangelho de Mateus, tá legal? Apesar que vamos ter algumas reuniões mais, mas como ele tem, acho que 29 capítulos, se não me engano, nós estamos aqui já no 23, então já estamos próximos aí do final, tá legal? A Dileta Soares, muito boa noite, bem-vinda, viu? Vamos lá então, amigos. Capítulo 23, versículo 13. Aqui na minha tradução, o Haroldo, que eu sigo pela tradução do Haroldo, ele coloca os 7 ais. É estranho, né, essa expressão para quem não está acostumado aí. Esses ais, 7 ais, é quando Jesus vai falar com aqueles doutores da lei, com aqueles fariseus que viviam muito de aparência, que eles gostavam de cobrar dos outros. A gente já tratou bastante disso aqui. Eles gostavam de ensinar a lei e cobrar atitude dos outros, mas eles mesmos não se adaptavam àquilo que eles conheciam, eles não se transformavam, não vivenciavam aquilo que ensinavam. Então Jesus, nesse momento aqui do Evangelho, ele vai repreender
esses fariseus com esses 7 ais, né? Ele fala, ai de vós, escribas e fariseus, e coloca ali a sua fala, né? Então nós vamos ver aqui 7 falas dessas que começam com ai de vós, escribas e fariseus. Uma forma aí de repreendê-los, né? Chamar a atenção desses doutores da lei que conheciam tanto, mas que não colocavam em prática, né, esses ensinos que eles dominavam tanto, certo? De que adianta, né, conhecer muito se esse ensino não transforma a nossa vida, se nós não aplicamos esses ensinos na nossa vida. Então, até para a gente, né, tirar essa lição, que a gente repete sempre isso, a proposta maior, amigos, que a doutrina espírita trabalha junto de nós é a nossa transformação moral. Né? Esse é o objetivo principal da doutrina espírita, que nós nos tornemos pessoas melhores. Olá, Zenaide Assis, também aqui, muito bem-vinda. Eta Santos, boa noite. Então, que nós nos transformemos, né, em criaturas mais pacíficas, mais fraternas, mais bondosas, né? Essa é a proposta maior da doutrina espírita em nossa vida. Tá legal? Vamos lá então, vamos ver o que Jesus tem para dizer para esses escribas e fariseus. A gente vai analisar aqui frase por frase. Ele começa dizendo assim: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que cerrais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Deixa eu só ver aqui, a Ítala colocou, eu reconheço minha natureza imperfeita e em constante evolução. Legal, né? A gente precisa mesmo reconhecer, né, Ítala? Mas que a gente dê um passo a mais, né? Reconheçamos e façamos esforços para nos melhorarmos. Então ele começa aqui a repreensão, né? O alerta com esses escribas e fariseus, dizendo que eles cerram as portas do reino dos céus às pessoas, né? A eles e aos outros que estão tentando entrar. Bom, primeiro ponto aqui, reino dos céus, nunca é demais repetir. A gente já estudou isso, mas é bom relembrar. Reino dos céus, porque Jesus, quando fala, ele fala de uma forma simbólica, metafórica, né? Ele fala de portas do reino dos céus, de entrar, como se fosse um lugar, né? Reino dos céus não é lugar geográfico, não é lá no espaço, né? Algum lugar que nós vamos chegar e dizer aqui é o reino dos céus. Não é isso. Nós já aprendemos que reino dos céus é um estado de alma, é uma conquista íntima, é a nossa transformação moral. Quanto mais a gente coloca as leis de Deus em nossa vida, nos tornando pessoas melhores, em comunhão com as leis de Deus, mais o reino de Deus cresce em nós mesmos, mais nós edificamos o reino de Deus. Então, quando Jesus fala entrar no reino de Deus, é essa situação, né? Aumentar esse reino de Deus em nós. Perceber, né? Desenvolver atitudes que esse reino cresça em nós. Então, ele está dizendo que os escribas não entravam e impediam que outros entrassem. Por quê? Porque eles viviam de aparência, eles não se transformavam. Eles só conheciam a lei, mas não se adaptavam à lei, certo? E aí, o que acontece? Eles davam esse exemplo ruim. As pessoas que se espelhassem neles não conseguiriam também edificar o reino de Deus em si mesmas, porque o exemplo deles era ruim. Eles só ensinavam, mas não tinham atitudes, né, cristãs, atitudes que mostrasse a vivência das leis divinas, certo? Então esse é o primeiro ponto. Eles não entravam e nem permitiam que outros entrassem. Jesus alerta ali.
Depois, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Veja que Jesus repete isso. Às vezes a gente estranha, né? Porque Jesus sempre doce, meigo, afável, sereno, né? Ele chamava esses doutores da lei de hipócritas, realmente. Quando precisava ser enérgico, Jesus era. Porque o termo hipócritas era o que era muito bem colocado para eles. Viviam de hipocrisia. Eles se mostravam como pessoas boas, né? Achavam-se eleitos de Deus, na verdade não era nada disso. Então eram hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas, orando com grande ostentação. Por isso recebereis condenação mais severa. Isso aqui o que era? Naquela época, amigos, eles tinham o hábito de, algumas pessoas pagavam pelas preces. Eles achavam que esses doutores da lei que conheciam muito, eles tinham mais influência com Deus, sabe aquela coisa assim, né? Eu vou pedir uma oração para quem tem um poder maior, para quem tem mais contato com Deus. Então as pessoas ingênuas pagavam por essas orações. Então é isso que ele está dizendo aqui. Ai de vós que devorais as casas das viúvas, porque eles cobravam valores altos para orar, né? E mostravam aquela ostentação, né? Achando-se tão perfeitos. E aí Jesus diz, recebereis condenação mais severa. Porque, lógico, né? Um dia a consciência iria cobrar-lhes essa atitude equivocada e haveriam de reparar isso. Na sequência aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito era converter alguém ao judaísmo. Então eles iam longe, caminhavam muito, se preciso fosse, se esforçavam para trazer pessoas, né, para a crença deles. Então, para fazer um prosélito, e quando se torna, o fazeis filho do Geena, 2 vezes mais que vós. Aqui para você entender o que é esse Geena, né? Geena, amigos, era um lugar onde, a princípio, se sacrificavam crianças para levar de oferenda para os deuses, naquela época, né, que faziam oferendas, naquela crença de vários deuses, no paganismo. Então, naquele lugar, eles sacrificavam crianças para oferecer aos deuses. Sacrifício, imagina, olha que loucura, né? Sacrifício de crianças. E depois, esse lugar, acabou isso, esse lugar virou como que um lixão lá de Jerusalém. Era um terreno grande, onde se jogava todo o lixo, a podridão, todos os restos de coisas, e ficava queimando direto ali, fogo, sempre queimando. Por isso que quando Jesus falava do inferno, ele falava no sentido desse Geena, né? Ele ameaçava, serão lançados no fogo do Geena, e foi passado, né, fogo do inferno. Era esse lugar que era um lugar de lixo, de monturo, né? Onde eles queimavam aquelas coisas, tudo que era forma de lixo, né? De coisas deterioradas, certo? Então Jesus fala aqui que eles convertiam essas pessoas, né? Buscando trazê-las para o judaísmo, mas que o fazeis filho do Geena, quer dizer, com seus exemplos ruins, não ensinavam boas coisas para essas pessoas. Ficariam também mais ligado às sombras, né? Porque esse Geena era como uma região infernal, uma coisa de sombras, de erros, né? Sempre que se falava Geena, entendia nesse sentido, certo? Denise, depilação aqui também no Insta, boa noite. Os amigos que foram chegando aqui pelo Facebook, muito bem-vindos, muito boa noite a todos. Continuando aqui os ais, né? Aí ele diz assim, ai de vós, guias de cegos,
que dizem: se alguém jura pelo santuário, é nada. Quem, porém, jura pelo ouro do santuário, deve. Tolos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Tinha umas falas meio difíceis de Jesus aqui, né? Porque ele está querendo dizer que naquela época eles tinham o hábito de jurar, né? E Jesus até repreende isso, que não se deve jurar por Deus, né, por nada. Mas aqui eles faziam juramentos para qualquer coisa, né? Então ele está dizendo aqui que eles invertiam os valores. Por exemplo, eles diziam que quem jurava pelo santuário não tinha problema, mas se jurasse pelo ouro do santuário, aí era problema. Então eles achavam, né, que o ouro fosse mais valioso do que o santuário. Eles invertiam o valor das coisas, o apego às coisas materiais, às coisas que para eles eram valiosas. E Jesus está repreendendo aqui também no sentido de alertá-los que eles estavam invertendo valores, né? E Jesus continua dizendo: se alguém jura pelo altar, é nada. Quem, porém, jura pela oferenda que está sobre ele, deve. A mesma coisa, né? Cegos, pois qual é o maior? A oferenda ou o altar que santifica a oferenda? Portanto, quem jurou pelo altar está jurando por ele e por tudo que está sobre ele. E quem jurou pelo santuário está jurando por ele e por aquele que habita nele. Aí ele fala aqui algo interessante. E quem jurou pelo céu está jurando pelo trono de Deus e por aquele que está sentado sobre ele. Então aí ele leva, né, sobre a questão de Deus, que juravam, né, faziam juramentos que os próprios fariseus aqui estavam, né, repreendendo aqueles que o faziam. Mas então eles invertiam os valores. E aqui ele está colocando: quem jura pelo céu está jurando pelo trono de Deus que está sentado sobre ele. Aqui a gente precisa também entender o sentido figurado dessas palavras, né? Trono, sentado sobre ele, porque naquela época aquelas pessoas imaginavam Deus como um grande rei, né? Era a época de reis. Então eles achavam que Deus era o rei supremo e que Deus estava lá no céu, nas alturas, sentado num trono. Então por isso que ele diz aqui, né? E quem jura pelo céu está jurando pelo trono de Deus. Aí ele continua dizendo: ai de vós, escribas e fariseus. Olha que interessante essa fala aqui agora, amigos. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, que pagais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, olha cada coisa, e deixais as coisas mais pesadas da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer estas coisas e não deixar aquelas. Guias cegos, coais o mosquito e engolis o camelo. Aqui é muito interessante isso, amigos, porque aqueles fariseus, eles queriam, né, como nós já dissemos no estudo passado, eles queriam muito se considerar puros, né, eleitos de Deus. Achavam que eles tinham uma pureza grande porque eles cumpriam alguns rituais. Lavagem das mãos, evitavam comer certos alimentos, não conviviam com pessoas que eles chamavam pecadoras e também pagavam o dízimo muito certinho. E aqui Jesus está dizendo: vocês pagam o dízimo das coisas mais ínfimas, né? Eles pagavam o dízimo dessas coisas simples, olha. Hortelã, do endro, do cominho, eram coisas mínimas, mas eles queriam mostrar que eles eram justos, que eles eram honestos, que eles pagavam o dízimo de tudo que eles ganhavam, né? E Jesus está dizendo que se preocupava tanto com essas coisas simples, né, desnecessárias, e deixavam de lado o que mais interessava, que era a justiça, a misericórdia e a fé. Então eles se preocupavam mais em pagar o dízimo do que conquistar essas virtudes de justiça, de misericórdia, de uma fé verdadeira.
eles não se preocupavam muito com isso, se preocupavam mais com as coisinhas, né, supérfluas, como está dizendo o Ailton aqui, é isso mesmo. Né, um engano, né, Edna? É isso mesmo, eles viviam assim equivocados, certo? E Jesus está ali repreendendo essa atitude, né, de alguém que estava agindo muito diferente daquilo que se esperava. Por isso que ele diz: coais o mosquito e engolis o camelo. Não é bem por aí, né? Eles viam, se preocupavam com uma coisinha minúscula e a grande passava, né? Assim como Jesus disse de outra vez, que não está aqui nessa fala, quando ele diz assim: por que enxergais o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave no seu? Não é? Nesse mesmo sentido. Percebia coisas pequenas nos outros, mas não percebia os grandes problemas que eles arrastavam. Tudo bem até aqui? Esses ais aqui é meio travado, né? A gente já está terminando aqui, a gente vai passar para o próximo tópico aqui. Aí ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, beleza, Vitória. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o lado de fora do copo e do prato, mas o lado de dentro está cheio do que provém do saque e da intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. O que Jesus quer dizer com isso? Eles se preocupavam tanto, é isso mesmo, né, Helena? Eles eram muito assim, presos a coisas materiais, né? Bem o tipo do nosso materialista de hoje. Eles eram muito, apesar de serem os religiosos, né? Se preocupavam mais com as coisas materiais, com os rituais, né? Com tudo aquilo que era exterior. Eles não mudavam por dentro, né? Então aqui Jesus está dizendo que eles se preocupavam com limpeza, né? Por exemplo, do prato e do copo, Jesus dá o exemplo. Se esmeravam ali nessa limpeza para ficar muito brilhando, muito limpo, mas não se preocupavam, como Jesus aqui está dizendo, do que iria aqueles pratos, né, que eles comiam e bebiam, das comidas e bebidas fartas que eles tinham, provinham muitas vezes do saque e da intemperança. Ou seja, muitas dessas coisas que eles comiam, aquelas comidas fartas, né, muitas vezes era de roubo, né, era de apropriação indébita, de injustiças, e também da intemperança, né, essa atitude desregrada, certo? Eles tinham aquelas práticas, né, tão levianas. Então, isso que Jesus quer dizer: para que se preocupar tanto em limpar o prato e o copo, se o que vai colocar nesse prato e nesse copo provém de atitudes inconfessáveis, né? De roubo, de intemperança? Jesus estava ali chamando a atenção deles, para que eles acordassem para essas atitudes equivocadas, certo? Na sequência aqui diz assim: fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que vos assemelhais a sepulcros caiados, os quais se mostram vistosos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda impureza. Assim também vós, por fora, vos mostrais justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Vocês já imaginaram Jesus falando tudo isso para eles, né? Eles ouviram ali frases duras. E essa comparação que Jesus faz é interessante. Ele está comparando eles com sepulcros caiados. O que era isso? Imaginem, né, um túmulo que naquelas festividades eles sempre pintavam para deixar muito bonitinho, né? Então, Jesus dá o exemplo desse túmulo. Por fora, bonito, pintado, né? Bem cuidado, aquela aparência bonita. Mas dentro, o que tinha?
podridão, ossos, né? Os cadáveres ali em decomposição. Então Jesus compara eles, olha só que duro, né? Compara eles com esses túmulos, dizendo que por fora eles mostravam beleza, né? De aparência. Quem via pareciam que eram boas pessoas, mas por dentro estavam cheios de iniquidades e hipocrisia. Que exemplo, né? Que Jesus usou aqui. O Ailton Cosmo está dizendo aqui, né? Isso é um pouco, e nós cuidando da vida alheia, reparando os erros dos outros. Então, serve sempre para a gente tirar lições, né, Ailton? Se nós também muitas vezes não agimos, né, dessa forma equivocada. Aí, só para concluir aqui, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os túmulos dos justos, e dizeis, se estivéssemos vivendo os dias de nossos pais, não seríamos cúmplices no sangue dos profetas. Assim testemunhais contra vós mesmos, contra si mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Vós completais a medida de vossos pais. Então, aqui o que ele está dizendo? Que esses doutores da lei zelavam pelos túmulos daqueles profetas mortos no passado, que aqueles antecessores deles que os mataram, né? Eles eram descendentes daqueles que mataram os profetas do passado. Então eles cuidavam pelo menos dos túmulos dos profetas como se fosse ali uma retribuição pelo mal que os pais fizeram, né? E eles diziam assim, se nós estivéssemos vivendo no dia de nossos pais, não seríamos cúmplices. Como querendo dizer que os pais erraram, mas que eles não fariam isso se eles estivessem vivendo lá. E Jesus diz a eles, assim testemunhais contra si mesmos, pois vós completais a medida de vossos pais. Ou seja, eles também estavam agindo da mesma forma dos pais. Eles também estavam ali premeditando já a morte de Jesus, não era? Então, eles não estavam agindo diferente dos pais. O próprio João Batista, morto também, e outros profetas, tantos que foram mortos ali nessa comunidade, né, dos judeus, certo? Deixa eu ver aqui, parece que tem um comentário aqui no Face. Pessoal, me perdoe se às vezes não vejo todos, porque no meio da leitura do comentário a gente não consegue perceber os comentários de vocês. Legal, a Márcia Gasparini está colocando aqui como um ditado italiano, né? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Eu lembro disso também, né? A avó aqui que dizia. É nesse sentido mesmo. Então, Edson Foucault está colocando aqui, temos que nos cuidar dos novos escribas e fariseus, prevenirmos contra o fermento, né, desses fariseus. Pois é, os fariseus dos novos tempos também existem, né? Assim usar também. Bom, na sequência, então, pessoal, nós vamos aqui, capítulo 23, versículo 33. Está escrito aqui no meu tópico, lamento por Jerusalém. Porque assim, Jerusalém, amigos, Jesus tinha desde muito tempo atrás, né, antes de Jesus ter vindo entre nós, aquela região ali, né, dos judeus sempre foi um lugar visto com bons olhos pela espiritualidade, por Jesus. Tanto é que ali nasceram muitos profetas, né? Jesus sempre teve um carinho muito especial por aquela região. Nós sabemos que esse povo de Israel, eles eram os primeiros povos a ter a crença no Deus único, né? Então isso facilitou muito para que os profetas nascessem ali, para que a mensagem fosse divulgada ali. Então Jesus tinha um carinho muito grande por esse lugar, por essa região, né?
por Jerusalém, muito antes dele vir. Então vamos entender aqui o que ele diz nesse tópico. Então, o Edson lembrando, né, diz que João Batista foi morto numa conspiração das trevas. Mas também, né, Edson, a gente não pode pensar apenas que as trevas, né, iriam influir tanto assim na vida daqueles que vieram, né, missionários, pudesse atrapalhar a tal ponto. Pode ter havido realmente, né, uma influência, mas nós sabemos que o João Batista, na verdade, parece-me, né, não sei se seria exatamente isso, mas João Batista teve uma morte semelhante àquela que ele imputou a outros lá atrás, quando ele era o profeta Elias. Então, poderíamos ver até aí um pouco da lei de causa e efeito, né? Porque o João Batista, lá atrás, né, 700 anos antes, ele viveu como profeta Elias. E ele mandou degolar, né, muitos adoradores de outros deuses. Então, ele vinha falar do Deus único, ele era um profeta, né, para falar de Deus, mas ele ultrapassou o limite. Ele mandou matar muitos, né, muitos sacerdotes lá de crença em outros deuses. Então, poderia ser, né, uma consequência desse passado distante, essa morte violenta também de João Batista, né? Fica tudo isso assim na análise, aí, nos estudos para a gente pensar. Bom, mas falando aqui do tópico, então, lamento por Jerusalém. Lamento por Jerusalém, 23, capítulo 33. Serpentes, raça de víboras, como fugireis do julgamento da geena? Jesus sempre se referindo àquele lugar que para eles representava um lugar de trevas, um lugar ruim. Jesus dava esse exemplo de geena como quisesse dizer, né? Um lugar de trevas, de dores, de sofrimento. Falou em geena, já associava com isso. Então ele está dizendo, como fugireis do julgamento do geena? Por isso vede, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e perseguireis de cidade em cidade, a fim de que venha sobre vós todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Então, Jesus lembrando quantos que eles, né? Isso mesmo, Helena, pagou com a mesma moeda, né? Deva crer que deve ter sido, né, Então, a Selma colocando aqui, né, voltando ali no João Batista, que o João Batista foi mal, né? Entendamos, né? João Batista era já, quando ele veio como João Batista, era realmente um missionário ali acompanhando Cristo, né? Era primo de Jesus, foi o precursor do Cristo, realizou uma tarefa bonita, né? Mas nós estamos falando do Espírito, né? Que era o mesmo Elias lá do passado, lá atrás. Não é que ele foi mal, né, Selma? Não é exatamente falar foi mal. Ele agiu mal, né? Ele falava do Deus único, ele pregava sobre Deus, mas ele se descontrolou, né? Se permitiu o excesso, o zelo extremado, vamos dizer, e mandou matar aqueles outros, né? Para a gente entender bem nesse sentido aí, não ficar com uma má impressão. O Edson lembra aqui, né, que Jesus fala dele, dos nascidos de mulher, nenhum há maior que João Batista. Obrigado, Edson. Edson lembrando aqui, realmente Jesus disse isso, né, dizendo que João Batista era um dos grandes espíritos encarnados, né? Então, voltando aqui para a gente não perder o fio da meada. Jesus está falando aqui nesse tópico, então, de quantos profetas que aquele povo ali, né, de Israel matou, crucificou, né, açoitou.
derramou sangue desses que vinham para contribuir com a elevação espiritual daquela comunidade. Então, eles agiam muito mal, né? Então, Jesus está ali querendo fazê-los se conscientizar de quantos erros já haviam cometido, no sentido de que se melhorassem, né? Não é para jogar na cara só por mostrar os erros, não é isso. Jesus sempre com o propósito de fazê-los renovar para o bem, transformar aquelas atitudes, deixar para trás essas atitudes tão, né, maldosas, extremadas, né? Então ele diz assim: em verdade vos digo, todas essas coisas virão sobre esta geração. Aí ele diz assim, olha que bonito, né? Jerusalém, Jerusalém, a que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis juntar teus filhos, de modo como uma galinha junta seus pintainhos debaixo das asas, e não quisestes. Vede, vossa casa é deixada deserta para vós, pois eu vos digo, não me vereis de agora até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus, como eu disse lá no início, né, ele tinha esse carinho especial por essa região, por Jerusalém. Quantos profetas enviou ali, esperando que eles ouvissem os profetas? Por que Jesus enviava? Na esperança de que o povo desse crédito àquilo que os profetas falavam, ensinavam, e mudassem, né, seu comportamento, passassem a agir mais de acordo com as leis de Deus. E eles, ao contrário, né, matavam esses enviados de Deus, né, desprezavam seus ensinos, e Jesus dá esse exemplo, né, quanto que ele quis juntar os filhos ali com essa ideia, né, de que fosse um povo unido, de que fosse um povo mais amoroso, mais fraterno, né, e o que virou? Não adiantou nada disso. Aí ele diz, né, não me vereis até que digais bendito que vem em nome do Senhor. Ou seja, dá aquela ideia, né, de que só veriam Jesus de novo depois de muito tempo de transformação moral, né, de se elevarem espiritualmente, de merecerem um dia, lá no futuro distante, alcançar esse reino de Deus. Tudo bem, amigos? Volto a dizer aqui uma coisa que eu repito sempre. Esse estudo que fazemos do Evangelho é um estudo muito simples, tá? Não tenho a pretensão nem capacidade de aprofundar muito nesse estudo. Nós sabemos que existem outros estudiosos que analisam cada frase muito mais detidamente, com mais tempo, analisam cada palavra, né? cada circunstância ali, um estudo muito minucioso, que demanda longo tempo. A nossa proposta não é essa, tá? Gosto de deixar claro para não passar uma impressão errada. Nós estamos passando superficialmente, vocês estão vendo até que é um estudo rápido, né? Um estudo superficial, só para dar uma ideia de cada passagem do Evangelho, para que a gente conheça um pouco desse Evangelho. Porque tem muitos de nós espíritas que nunca lemos o Evangelho da Bíblia, né? Então a minha ideia foi trazer esse conhecimento mais simples, mais superficial, mas pelo menos para dar uma ideia do que contém esses evangelhos, pelo menos o de Mateus, que eu creio que é um dos mais ali abrangentes no sentido, né, do conteúdo. Tá legal? Obrigado, Vitória. Está dizendo aqui simples, mas enriquecedor e muito claro para nosso entendimento. Muito obrigado, viu? Pelo carinho aí, pelo incentivo, né? Obrigado mesmo, de coração. Mas vamos seguir então. A Carla Martins também dizendo aqui, mas a tua partilha nos ensinamentos doutrinários tem ajudado muito. Que bom. Fico feliz, porque assim, a ideia mesmo é só, né, passar um pouquinho daquilo que a gente pode, consegue, né, para que tenhamos um conhecimento também da Bíblia, né? Então, o Ailton está sugerindo aqui
Quem puder, leia a Bíblia comentada por Severino Celestino. Não leu ainda, mas vou procurar. O Severino Celestino, eu já ouvi muito falar dele, né? Conheço um pouco. Ele é um estudioso, né, do hebraico, das tradições lá. Ele é um estudioso dos textos bíblicos. Então, esse é um dos, né, que ministram estudos aí mais detalhados, né? Bem lembrado aí pelo Ailton. Assim como também os chamados NEPs, né? Não sei se vocês, deve ter algum de vocês aqui que conhecem, né? Tem grupos de estudos do Evangelho que eles intitulam o grupo de NEPs, né? Obrigado, Denise, muito obrigado, viu? O NEP seria o Núcleo de Estudos e Pesquisas do Evangelho. Então, esses NEPs, eles estudam, né, bem minuciosamente, com mais tempo, é um estudo longo, né, que vai anos e anos aí. Então, a nossa proposta não seria essa, tá bom? Mas vamos seguindo aqui, acho que faltam 20 minutos, dá para a gente aproveitar um pouco ainda. O problema é que vem na sequência agora o sermão profético. E é um sermão longo. Acho que não vai dar para a gente estudá-lo nesses 20 minutos. Eu vou, acho que tentar, para a gente não perder nesses 20 minutos, deixa eu ver aqui, a Helena Nunes colocando, então esse estudo está muito bom, pois está fazendo nos entender muito bem. Obrigado, Helena, fico feliz, muito obrigado aí pelo apoio. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, não seria muito legal isso, mas para a gente não perder esses 20 minutos que nos restam aqui de 1 hora, né, que a proposta é estudo de 1 hora, eu vou começar a estudar aqui o sermão profético, que é um sermão bonito, longo. A gente vai estudar até onde der, aí a gente para e depois continua na próxima semana, tá legal? Então vamos lá, o sermão profético, capítulo 24, é um capítulo novo aí do Evangelho. Começa dizendo assim: tendo Jesus saído do templo, estava partindo quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as edificações do templo. Em resposta, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não será deixada aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Muito obrigado, Luci. Fico feliz, obrigado pelo carinho, viu? Então, Jesus, amigos, ele fala para os discípulos nessa hora aqui, começando o sermão profético, ele se refere ao templo de Jerusalém. Vocês já devem ter visto nos filmes, né, que eles representam aquele templo grandioso, aquelas colunas enormes, né? Um lugar assim fantástico, né, do templo. Então Jesus mostra o templo para os discípulos e diz para eles, né, vocês estão vendo isso? Aqui não ficará pedra sobre pedra, dando era uma fala profética já, né, dizendo que esse templo seria um dia destruído. O templo que eles tanto prezavam, né, que eles tanto atribuíam uma importância tão grande ali para o templo, Jesus está dizendo, não ficará pedra sobre pedra. E, na verdade, isso, amigos, a gente vê que confirmou essa profecia de Jesus logo no ano 70 depois, né, de Jesus, porque foi dividido, né, o calendário antes de Jesus, depois dele. Então, no ano 70 após Cristo, né, houve lá uma certa invasão, né? Não sei explicar bem, aí quem estuda história aí vai dizer melhor, mas houve uma invasão nessa região de Jerusalém, dominaram e derrubaram, né? Destruíram tudo. O templo foi abaixo, né? Jesus estava ali fazendo uma certa profecia, já no início aqui. Obrigado, Zuleide. Aí diz assim: ao assentar-se no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular dizendo:
dize-nos quando serão essas coisas e qual o sinal da sua vinda e da consumação da era. Entenderam? Então os discípulos sentaram-se com ele para conversar e os discípulos, vendo que ele estava fazendo um tipo de uma profecia, né? Falando do tempo, eles perguntam para Jesus, fala mais, né, mestre? De quando será a tua vinda? Porque Jesus falava de uma volta dele. Nós vamos comentar isso mais à frente. Que nós vemos muito isso no Evangelho, né? Que ele um dia vai voltar, certo? Vamos comentar ainda. E aqui eles perguntam, né? Qual o sinal da sua vinda? Como que nós vamos saber quando será a sua volta? E também da consumação da era. O que seria isso? O fim dos tempos, né? Porque Jesus falava muito que haveria o fim. E tanto é que muitos entenderam o fim do mundo, né? Houve lá profecias, né? Dizendo que o mundo ia acabar no ano 2000. Depois passou para 2012, se não me engano. Não sei, teve algumas aí, né? Quem se recorda, coloca aí. Mas teve algumas profecias dizendo do fim do mundo. Na verdade, Jesus não estava falando do fim do mundo material. Jesus está se referindo ao fim dessa geração de erros, dessa geração que ele chamava adúltera e pecadora, né? No sentido assim, de quando surgir uma nova terra. Porque nós não falamos muito na regeneração do planeta Terra. Então Jesus estava se referindo a essa época, quando nós nos tornarmos criaturas regeneradas, passarmos a conviver mais fraternalmente. Então vai ser como o fim de um mundo velho, né? De um mundo ultrapassado nas condutas morais equivocadas, para surgir um mundo novo, de uma nova era, de pessoas fraternas, de pessoas amigas, de pessoas justas, né? De pessoas caridosas, entenderam? Então Jesus se referia a esse final de tempo, que a Terra um dia vai deixar de ser mundo de expiações e provas para se tornar um mundo regenerado. Não é assim que a gente aprende com a doutrina? Então Jesus se referia a essa época. Mas como ele falava o fim do mundo, o fim dos tempos, entenderam que ele falava do fim do mundo material, né? E achava que a Terra um dia deixaria de existir. E a Terra vai um dia deixar de existir, mas daqui a alguns bilhões de anos, né? Vai demorar um pouco. Isso mesmo, Rafaela. Homem velho, homem novo. É essa expressão que muito se usa. Nós deixaremos para trás o homem velho, né? A criatura ultrapassada, equivocada, a criatura que não entendia muito bem as leis divinas, para surgir o homem novo, a criatura pacificada, a criatura que já vive de acordo com as leis divinas, certo? Que mais? Bom, vamos seguir mais um pouquinho aqui então. Eles perguntam para Jesus, fala um pouco, né, mestre, de quando será essa época? Algum sinal vai haver, né? Legal, Helena, é isso mesmo, mundo de regeneração. Aí diz assim, em resposta, Jesus lhes disse, vede que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então Jesus começa aqui as advertências para os discípulos agora, ele está conversando com eles, dizendo que no transcorrer dos séculos seguintes, surgiriam muitos falsos profetas, criaturas que se diziam enviados de Deus, iriam se dizer o Cristo, certo? E na verdade não era nada disso. Então, Jesus está fazendo um alerta que nós temos que ter cuidado até hoje. Nós vemos, por exemplo, quantas pessoas que se dizem enviados de Deus, ensinando doutrinas equivocadas.
Teve lá uma doutrina um tempo atrás, né? Eu não vou me recordar aqui o nome, mas deu na televisão e tudo, de que ele, aquele, né, pregador, vamos dizer assim, aquele, não poderíamos dizer um missionário, que não era, né, era um condutor né, de pessoas, que ele formou ali uma nova crença, né, e ele conquistou muitas pessoas, passaram a segui-lo. E depois foi perceber que era tudo um engano, muitas pessoas, né, se suicidaram, perderam a vida, aquelas coisas assim assustadoras, né? Então Jesus alertava isso, que muitos viriam se dizendo ser o Cristo, muitos que falavam de Deus, né? Mas na verdade precisaríamos ter cuidado, porque eram falsos profetas. Então aí eu estou dizendo, até hoje em dia tem gente embarcando nessa canoa, né? Muito em voga. E Florescido Carmo também colocando, né? Isso está acontecendo hoje, muita maldade. A gente pode ver, por exemplo, né? Mesmo aqueles religiosos que agem de má fé, eu não quero aqui me referir a ninguém, tá? Não estou fazendo acusação nenhuma. Mas pode haver religiosos que usem da palavra de Deus para tirar proveito próprio, né? Para agir de má fé e iludir pessoas. Então a gente precisa ter o discernimento, o cuidado com aquilo que aceita como um enviado de Deus, lembrando sempre, amigos, que Jesus deixou uma regrinha simples para reconhecê-los. Jesus disse assim: conhecereis a árvore pelos frutos. Não é um ditado, não é uma regra boa. Por quê? A árvore, muitas vezes, é bela, é frondosa, é uma copa maravilhosa, um tronco forte, folhas belas, né? Mas você procura, não tem frutos. A exemplo daquela figueira que Jesus teria amaldiçoado, né? Aquela parábola da figueira estéril. Então Jesus procura frutos na figueira, não acha, e diz que ele amaldiçoa a figueira. Mas ali Jesus estava deixando esse ensino, que uma árvore, né, é reconhecida como uma boa árvore pelos frutos que oferece. Assim as pessoas. Às vezes a pessoa parece bela, né, na sua fala, uma fala eloquente, a pessoa fala muito bem do Evangelho de Jesus, mas não vive aquilo que fala, né? Então, para a gente analisar se uma pessoa é uma boa condutora, é um missionário de verdade, analisemos as suas atitudes, como vive essa pessoa. Ela é realmente coerente com aquilo que ensina? Então, fica aí a dica, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o horário. Isso, acho que o Ailton está lembrando, era o tal do Jim Jones, é esse mesmo que eu estava me referindo. Um americano, né, induziu um grande número de pessoas ao suicídio em novembro de 1978. Como eu sou velhinho, né, eu me recordo, os jovens aí não vão se recordar disso. Mas foi um caso que gerou aí uma grande, né, comoção, um alvoroço, porque ele se dizia, né, um missionário, e levou muitos, né, ao suicídio, que aquelas pessoas fanatizadas que acreditavam no que ele dizia, fazia tudo o que ele, né, determinava ali, são esses, né, falsos cristos. Assim outros também, né, precisamos estar sempre atentos. Depois Jesus diz assim: e estareis na iminência de ouvir de guerra e relatos de guerras. Olhai, não vos alarmeis, pois é necessário acontecer essas coisas, mas ainda não é o fim. Pois se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Eu pergunto para vocês, amigos, nós não estamos vivendo essa época? Haverá guerras e rumores de guerras. Haverá nação contra nação, terremotos, fome, né?
Nós não estamos vivendo essa época. Esse sermão profético de Jesus, ele está se referindo muito a esse momento que nós vivemos agora. Jesus falou desse momento há 2000 anos atrás. Olha, para a gente ter uma ideia de como Jesus realmente é o Cristo, né? A visão desse Espírito de futuro. Jesus profetizando algo de 2000 anos à frente, falando dessa época de guerras, de fome, de terremotos, de tantas coisas difíceis acontecendo. Mas ele fala assim, mas ainda não é o fim. Então nós estamos vivendo o chamado finais de tempos, né? Os finais dos tempos. Mas não é o fim. Não... Por quê? O fim que nós estamos entendendo é a regeneração. Não estamos ainda na hora da transformação. Isso é um processo lento que vem ocorrendo de já há algum tempo, certo? Mas ainda não houve a culminância da transformação. Demandaremos ainda muitos anos à frente para que a Terra realmente consiga, né, fazer a sua grande transformação. Mas Jesus já dava os sinais de quando surgissem essas ocorrências para entendermos que já estávamos próximos do final dos tempos. Então, amigos, entendamos assim, nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de reforma, é como a reforma de uma casa. Na hora da reforma é o caos, né? Paredes quebrando, poeira, sujeira, barulho, confusão, reforma. Depois, quando a casa está reformada, não é uma beleza? Aí, quando você olha para trás e fala, puxa, até valeu a pena, né, aquela reforma. Mas na hora da reforma é o caos. Então, nós estamos vivendo a reforma, a renovação do planeta. Então, estamos suportando momentos difíceis. A encarnação hoje na Terra é difícil. Nós estamos vendo isso. São lutas, desafios, né? Problemas de toda a ordem. Precisamos nos fortalecer na fé para superarmos e enfrentarmos esses momentos difíceis. Mas, amigos, eu vou ter que parar aqui na metade do sermão profético, tá? Eu vou fazer uma marquinha aqui. Haverá fomes e terremotos em todos os lugares. Vou marcar que nós paramos aqui na metade aí do sermão profético, para a gente continuar na próxima quarta, porque tem muita coisa a mais à frente nesse sermão, tá? Mas só para a gente já ter uma ideia desse princípio do sermão, quanto que Jesus já falou, né, profetizando esse futuro que haveria de acontecer. Olha que precisão as palavras do Cristo, né? Para a gente ter essa ideia da beleza, porque assim como os profetas fizeram, Jesus também profetizou, como aqueles profetas de outrora, né? Profetizaram a vinda dele. Legal, meus amigos? Assim a gente fecha aqui 1 hora, né? Não gosto de abusar do horário, né? Para a gente não estender demais. Quero deixar aqui um convite, antes que eu me esqueça. Alguns amigos já ouviram o convite, né? Ontem, quem estuda comigo também os Missionários da Luz, mas vamos repetir para aqueles que não estavam ontem. Convido aí para mais uma palestra, né? Muitos de vocês sei que gostam, né? Que acompanham aí pela internet. No Centro Espírita do Calvário ao Céu, aqui da minha cidade. No próximo domingo eu vou fazer a palestra lá às 19h30. É uma palestra transmitida, né, pelo Facebook, como vocês já sabem. E nós vamos levar o tema, uma fala de Jesus, quando ele disse, eu vim para que todos tenham vida. Então a gente vai levar lá uma reflexão sobre a nossa vida, né? O que é essa vida abundante, porque Jesus completa a frase dizendo, né? E a tenho em abundância. Então nós vamos tentar estudar lá nessa palestra o que Jesus queria, né, disse com isso, que ele estava nos ensinando com isso. Então fica o convite a todos, tá legal? Domingo, 19h30, eu costumo compartilhar na minha página do Facebook, tá?
lá na hora mesmo eu compartilho para ficar mais fácil aqueles que quiserem acompanhar. Basta entrar então no meu perfil, tá legal? Que daria para ver. Deixa eu ver aqui se tinha mais algum comentário para a gente encerrar, fazer a nossa prece final. Muito obrigado aqui pelo carinho de vocês, muitas pessoas deixando aí as mensagens finais, né? Obrigado pelo carinho, gente, muito obrigado mesmo. Eu convido então Luci Faria, obrigado, viu? A Luci, olha que bonita, né? Está dizendo aqui, gostoso de ler isso. A Luci dizendo aqui, gratidão, querido amigo, como espero às quartas-feiras para entender esses evangelhos que outrora nunca entendi. Gratidão sempre. Muito gentil, viu, Luci? Muito obrigado. Não mereço não tem esse mérito, não, mas um pouquinho de boa vontade a gente tem, né? Obrigado pelo carinho de vocês todos. A Ana Vitória colocando aqui, boa noite a todos, fiquem com Deus, que assim seja, muita paz a todos. Convido então para a nossa oração final. Obrigado, Zuleide, muito boa noite, Edson. Vamos apenas então agradecer a Deus, a Jesus, o nosso Mestre, por mais esse momento gostoso de estudo, de confraternização. Quanto que a gente se renova nessas horas, né, nesses minutos que passamos juntos, estudando sobre algo tão importante como é o Evangelho de Jesus. Rogando a Jesus que nos inspire sempre para o melhor caminho, nos ilumine para fazermos boas escolhas em nossas vidas, nos fortaleça para conquistarmos as virtudes que tanto queremos e vemos a dificuldade que temos, né? Naqueles momentos desafiadores, de provocações, de injustiça, de ofensas, vamos lembrar de Jesus, amigos. Na hora que nós percebermos aqueles momentos que geralmente a gente retribuía na mesma moeda, vamos lembrar de Jesus, vamos silenciar, vamos trabalhar o perdão, vamos orar por aqueles que nos ofendem, que nos agridem, que nos prejudicam. Somente assim nós nos tornaremos uma pessoa renovada em Cristo. Somente assim nós alcançaremos uma evolução maior. Está nas nossas mãos, amigos. Façamos esse esforço maior. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça para essas horas difíceis das provações, para que a gente possa agir diferente. Que a paz de Jesus esteja por toda parte, que os bons espíritos amigos possam visitar nossos lares, fluidificar nossas águas, nos fortalecer, nos ajudar com os bons pensamentos e nos ajudando assim para as lutas de cada dia, para que as enfrentemos com disposição, com bom ânimo e com muita fé em Deus. Em nome de Jesus, encerramos mais esta noite de estudos. Muita paz a todos, fiquem com Deus, muito obrigado pela companhia, mais uma noite tão agradável, que Jesus retribua em paz, em luz, em muito amor a todos. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela companhia, pela amizade, mesmo aqueles que eu não conheço pessoalmente, consideram a todos como amigos muito queridos do coração. Legal, Vitória. Que bom. Até lá, então. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Muita paz. Uma ótima noite de sono, de muito aproveitamento, né? Durante o sono do corpo. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. Um forte abraço a todos.